Olá pessoal, o Elbi aqui, outra vez. Como a gente veio tratando aí do processo de divisão celular e já aprendemos e entendemos tudo sobre mitose e meiose, a meiose a gente explorou ali que é o processo de formação de gametas, certo? Agora então, pensando no processo de formação de gametas, vamos estudar então um pouquinho a gametogênese. A gametogênese é o processo, como a gente veio tratando aí, de formar gametas através da meiose, daquela divisão que nós vamos fazer uma redução do número de cromossomos lá nos gametas. Os gametas, eles são produzidos nas gônadas. As gônadas são o quê? As gônadas masculinas são os testículos e as gônadas femininas, os ovários. Estamos falando dos mamíferos, certo? Os gametas, dentro dessas estruturas, eles são originados de células germinativas, e essas células germinativas chamam gônias. Dentro dos testículos nós vamos ter as gônias, dentro dos ovários nós vamos ter as gônias. São células que vão dar origem àquele processo de divisão celular por meiose. Os espermatozoides, eles são formados por um processo que chama espermatogênese, e os óvulos são formados por um processo que chama ovogênese ou oogênese. Então agora a gente vai explorar a espermatogênese, que é o processo maior, e depois nós vamos ver um pouquinho no próximo módulo sobre ovogênese. A espermatogênese, origem dos espermatozoides, ela acontece dividida em algumas etapas. As etapas são período germinativo, período de crescimento, período de maturação e o período de diferenciação, que tem um outro nome, que seria espermiogênese. O período germinativo, ele vai acontecer quando as células germinativas 2N sofrem mitose. Lá dentro dos testículos, essas células vão ficar sofrendo mitoses constantemente. Então, células 2N vão ficar sempre produzindo células 2N. Isso é mitose. Lá dentro dos testículos, as espermatogônias, são essas células aqui, as espermatogônias vão estar sofrendo mitose e produzindo células sempre 2N. Esse é o período germinativo. Num determinado momento, essas células 2N, as espermatogônias, elas deixam de sofrer mitose e elas vão passar por um período de crescimento, que é a outra fase. Nesse período de crescimento, nós não temos divisão celular. O que está acontecendo? A célula está aumentando o citoplasma dela. Só isso. Ela está crescendo. Elas continuam sendo 2N. Só que elas estão crescendo, desenvolvendo. Essa célula, depois que ela passa por esse processo de crescimento, ela vai passar a ser chamada de espermatócito primário. Ela continua sendo uma célula 2N. Ela veio de um processo de mitose, ela continua sendo uma célula 2N, só que como ela cresceu, ela passou a chamar espermatócito primário. Só mudou de nome. Nós ainda estamos falando de mitose aqui. Depois desse período de crescimento, aí sim começa o processo que a gente estudou de meiose. Essa célula, depois que ela se desenvolveu, ou seja, agora chamada espermatócito primário, ela começa o período de maturação. E o período de maturação é quando entra em meiose. A célula 2N, ou espermatócito primário, sofre a primeira divisão meiótica, então a célula 2N vai formar duas células N, com N cromossomos, metade do número de cromossomos. Ok? Nós estamos falando dos mamíferos. Depois, essas células, depois que elas passaram pelo primeiro processo, a primeira divisão meiótica, o que era chamado de espermatócito primário passa a ser chamado de espermatócito secundário. Qual que é a diferença? A gente passou pela divisão reducional. A gente reduziu de 2N para N. Uma célula virou duas células com N cromossomos. Mas lembrando que a gente estudou lá em meiose, essa célula 2N que virou duas células N, antes dela entrar no processo de divisão meiótica, ela sofreu duplicação da quantidade de DNA. Então, embora eu tivesse 2N aqui contando os cromossomos, eu tenho o dobro da quantidade de DNA aqui. Então, se eu tenho o dobro da quantidade de DNA aqui nessa célula 2N, essas duas células N, que passam a ser chamadas de espermatócitos secundários, elas têm a mesma quantidade de DNA que a célula original lá atrás tinha, 2N.
porém elas são N. Elas têm metade do número de cromossomos, porém com o dobro de DNA. Então elas seguem para a segunda divisão da meiose, que funciona como uma mitose, onde essas células N, elas vão sofrer um processo de divisão, cada uma delas, elas são os espermatócitos secundários, com o dobro da quantidade de DNA, porém com N cromossomos. Elas sofrem o segundo processo de divisão, a segunda meiose, né? Divisão 2 da meiose, cada uma delas dando origem a duas células N. Ou seja, eu parti de uma célula 2N, o espermatócito primário, lá no período de crescimento, entrei no período de maturação, divisão 1 da meiose, o 2N virou duas células N, divisão 2 da meiose, cada uma dessas células N virou duas células N, e agora sim, com apenas 1/4 da quantidade de DNA que eu tinha ali no início. Então, cada uma dessas células aqui com N cromossomos termina o período de maturação e elas passam a ser chamadas espermátides. As espermátides, elas são células já no final de processo de meiose, mas elas ainda não são espermatozoides, elas ainda não têm condições de fecundar um óvulo. Por isso, no processo de espermatogênese, a gente tem esse período que é chamado de espermiogênese, ou diferenciação, onde as espermátides, elas vão se desenvolver, vão desenvolver o flagelo, o acrossomo lá na frente, aquelas estruturas que a gente aprende quando estuda o espermatozoide, elas vão ser diferenciadas nesse processo chamado espermiogênese. E só após a espermiogênese é que elas são chamadas de espermatozoides. Ok? Então, assim a gente enxerga no processo de espermatogênese tanto mitose acontecendo lá nos testículos, quanto a meiose que a gente estudou ali para a formação dos gametas. Lembrando que o homem vai produzir espermatozoides a vida toda. Então, a partir da puberdade, quando esse processo começa a acontecer, essas células que estão sofrendo mitose ali dentro dos testículos, elas vão continuar sofrendo mitose. Ao longo de toda a vida do homem, elas vão continuar sofrendo mitose. O que vai acontecer é uma redução da quantidade a partir de determinada idade. E com o passar do tempo, a quantidade vai diminuindo. Mas uma vez sofrendo mitose, você vai estar sempre produzindo células cópias das originais. Então elas são sempre células 2N. Como você vai ter um estoque infinito aqui de células 2N, você pode produzir espermatozoides o tempo todo. Outra coisa, você precisa de muito mais espermatozoides do que óvulos lá no final do processo. Portanto, com um suprimento constante de células 2N, você pode produzir espermatozoides suficientes. E você produzindo, a cada uma dessas células aqui 2N, você produzindo 4 células N espermatozoides, você consegue os milhões de espermatozoides que você vai precisar produzir em cada vez. No final, quando a gente tiver passado pelo processo de ovogênese, a gente vai fazer uma comparação entre os dois e a gente vai explorar um pouquinho melhor isso. Então, até a próxima.